que eu vou falar uma coisa pra vocês sobre a sociedade. Quando eu fiquei bem magra, eu fiquei com corpo de modelo. E aí eu não via ninguém falando pra mim, ninguém que me viu crescer, falando, ah, você tá muito magra, tá acontecendo uma coisa. Não, gente. Eu não via isso. Eu via as pessoas me elogiando. Ah, você parece uma Barbie. Isso é muito perigoso para quem tem transtorno alimentar. Se você tem transtorno alimentar e a pessoa fala para você que você parece uma modelo, que você parece uma Barbie, você vai querer parar com aquilo? Tudo começou quando eu tinha 13 anos. Eu me lembro que quando eu era criança, eu nem olhava meu corpo, eu nem reparava ele direito. Mas com 13 anos, eu comecei a me desenvolver, a ficar, né, uma mais jovenzinha. E aí eu passei a me reparar. Eu lembro exatamente desse dia. Eu me olhei no espelho e aí eu falei, eu não tenho uma cintura violão. Mas da onde que eu tirei cintura violão, gente? Pois é, eu acredito que eu tirei de ver séries, de ver filmes, porque nos anos 2000 a moda era ser bem magra, né? Tanto que a gente vê aí vários atores, atrizes, né? Cantores, que é aquele mesmo tipo de corpo, né? O mesmo perfil. E aí eu me olhei no espelho e eu vi que na minha cintura tinha gordura, tinha culote, aí eu me senti muito mal. Ninguém me disse pra ser magra, ninguém falou nada. Mas tem uma coisa também que estava na minha cabeça, é que eu sempre sofri bullying. E eu não sofria bullying pelo meu corpo em si, mas porque eu era muito quieta, muito na minha, eu usava roupas largas, roupas coloridas, e aí eu sofria bullying porque eu me vestia diferente, sabe? E isso ficou na minha cabeça. O bullying, sabe, atrapalhou muitas coisas na minha vida, graças a Deus. Eu tô curada hoje em dia, né, com 32 anos, foi até antes disso, mas atrapalhou muitas coisas. E enfim, com 13 anos, como eu estava insatisfeita já com o meu corpo, o que eu fiz? Eu passei a só almoçar. Eu não tomava nem café da manhã e nem jantava. Então eu pegava assim um prato de pedreiro mesmo, tá? Um prato de comida bem cheio, e eu comia. E aquilo ali me mantinha o dia inteiro. Não era um prato assim vazio. E aí eu passei a emagrecer, a ficar com a cintura firme e fiquei feliz. E fiquei mantendo isso durante muito tempo. Depois eu não aguentei manter, porque eu sentia falta de doces, de pão. E aí eu só fui diminuindo as porções, né? Porque eu comia 3 pães, aí eu passei a comer um. Eu comia um paratão de pedreiro, né? E aí eu passei a diminuir um terço, né? Botei bem menos. E depois de um tempo, isso não estava bastando para mim. Eu estava continuando, né? Voltando a ficar com o culote. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu não recomendo a ninguém, né? Eu fui parando de comer. Então, assim, eu vi que eu aguentava um dia, aí depois eu fui testei para 2 dias. Depois eu testei para 3 dias. E depois eu testei para 4, mas no quarto dia eu não estava mais aguentando. Então eu vi que o meu limite, que meu corpo só aguentava no máximo 3 dias. E muita gente fala que quem fica sem comer ou come pouco não aguenta fazer exercício. Aguenta sim, tá? Eu lembro que eu tinha ficado 2 dias sem comer. E eu fiz uma caminhada de tipo 3 quilômetros, sem passar mal. Eu lembro também que a Taylor Swift, né, ela falou depois, anos depois, que na era dela, 1989, ela fazia shows, ela ficava sem comer, ela disse que tinha dias que ela achava que não ia aguentar fazer o show inteiro, de tanta fraqueza. Mas a gente faz coisas que tem pessoas que falam, ai, se ela não tivesse sem comer, ela não aguentaria. A gente aguenta sim, mas a gente aguenta, sabe, sofrendo. E isso sem falar pra ninguém, porque quem tem não costuma falar. E eu não falava. E sabe quem me ajudou a descobrir o que eu tinha? Porque eu também tinha depressão, sabe? Sabe quem me ajudou? Foi a Demi Lovato. Na época, falar sobre depressão, sobre transtornos alimentares era um tabu. Eu não sabia com quem eu poderia falar. E eu nem sabia que isso existia, que tinha um nome específico, né? Que é anorexia, bulimia. Bulimia eu nunca tive, né? Mas o que eu tive se enquadra como anorexia. E aí eu lembro da Demi Lovato falando, saiu na televisão, no jornal que eu comprei, uma revista no caso, e ela falando que ela teve bulimia, eu procurei saber o que que era, ela falou que teve anorexia, que ela se mutilava, não me mutilava, mas
saber que ela teve essas coisas e que tinha um nome para o que eu tinha, que até então eu não sabia, porque era um tabu falar sobre esse tipo de coisa, e ver uma pessoa pública, uma pessoa assim, alguém que eu gostava muito, a Demi, uma pessoa linda, que eu achava ela linda, a voz maravilhosa, linda, falar sobre isso. E eu fui pesquisar a fundo sobre isso na internet. Eu fiquei seguindo ela o tempo inteiro, a Demi, o que ela falava e torcendo para ela melhorar. E foi através dela que eu descobri que o que eu tinha era um problema. Ela falou sobre isso em 2011. E aí eu falei para Deus, Deus, eu não vou conseguir parar de uma vez, gente, porque isso, querendo ou não, é um vício. Você não consegue interromper de uma vez, tipo, ó, eu tô andando assim há muito tempo, então hoje eu vou parar de uma vez. Não, não é assim, o vício é uma coisa que você vai tirando aos poucos. Então, de 3 dias sem comer, eu diminui para 2. E de 2 dias, eu com o tempo fui diminuindo para um, então eu ficava só um dia. Até chegar um momento, gente, eu ficava só um dia sem comer da semana. Até chegar um momento que eu tava passando muito mal de fraqueza e eu fui no banheiro de madrugada fazer xixi. E aí eu quase desmaiei. Eu caí assim no, escorreguei no chão do banheiro e eu vomitei. E quando eu vomitei, só tinha água, porque era só água que eu tinha bebido no dia anterior, mais nada. E aí eu olhei pra mim, olhei pro meu corpo, eu falei assim: não, eu tenho que parar com isso de vez. E aí nesse dia eu parei de vez com isso, mas foi um de vez que eu digo aos poucos. O de vez que eu digo é parar de ficar sem comer durante um dia. Então eu fui comendo metade de um biscoito, um prato de comida num dia só, sabe? Eu não fazia todas as refeições. E aos poucos eu fui incluindo todas as refeições. E em questão de 3 anos mais ou menos, eu já estava comendo igual uma pessoa normal, sabe? Porque eu fui incluindo aos poucos todas as refeições, né? Que é o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta, eu fui incluindo aos poucos e eu melhorei, meu brilho melhorou. As pessoas falaram que eu tinha engordado. Gente, eu vou dizer uma coisa interessante para vocês. Quando eu estava ficando sem comer mesmo, passando dias sem comer, teve um rapaz que me conhecia desde criança. E ele falou assim: Laís, está tudo bem com você? E eu falei: tá. Aí ele: não tá. Não tá, você tá diferente. Eu olho para você, tem alguma coisa em você. E você tá com um corpo, você sempre foi magra, mas você tá com um corpo que não parece que é seu. E aí eu fiquei pensando, gente, ele foi a única pessoa que conseguiu me ver, porque eu vou falar uma coisa pra vocês sobre a sociedade. Quando eu fiquei bem magra, eu fiquei com o corpo de modelo. E aí eu não via ninguém falando pra mim, ninguém que me viu crescer, falando, ah, você tá muito magra, tá acontecendo uma coisa. Não, gente, eu não via isso. Eu via as pessoas me elogiando. Ah, você parece uma Barbie. Isso é muito perigoso para quem tem transtorno alimentar. Se você tem transtorno alimentar e a pessoa fala para você que você parece uma modelo, que você parece uma Barbie, você vai querer parar com aquilo? Você viu que você atingiu o ponto que você queria, que você aceita pela sociedade. E partindo do ponto de vista de uma pessoa que teve bullying, eu estava muito feliz que isso aconteceu. Muito feliz que as pessoas estavam me olhando. Até os rapazes que não olhavam para mim estavam me cobiçando dando em cima de mim. Coisa que não acontecia antes, quando eu não tinha esse transtorno, entendeu? Como eu disse para vocês, que foram 3 anos mais ou menos para mim fazer todas as refeições, mas graças a Deus, nesse período de 3 anos, eu não estava sem comer. Eu só comia, não comia um pratão, mas eu estava comendo como uma pessoa normal. E aí, depois desses 3 anos, gente, a depressão me pegou de novo, porque eu passei por uma ilusão muito grande. Só que ao invés de ficar sem comer, porque eu tinha prometido para mim mesma e para Deus, que eu não iria mais ficar sem comer, eu cheguei a outro extremo, que também não é saudável. Eu estava comendo muito. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a comer porções enormes. E como eu trabalhava no shopping, era muito fácil fast food, milkshake, fritura, hambúrguer. E aí eu não estava feliz porque eu comecei a passar mal. E eu fiquei uma semana com dor de barriga indo no banheiro. E fui no médico e o médico falou: olha, eu acredito que você tem gastrite, mas você tem que fazer endoscopia primeiro. E eu enrolei por anos, gente, por anos. Só que aí tava piorando, o meu estômago ficou piorando, sabe? Eu estava sentindo dores. E aí quando eu fiz esse exame endoscopia, eu realmente estava com gastrite. E uma gastrite assim, horrível, gente. Eu lembro que eu fui viajar para Cabo Frio e eu passei muito mal. Eu queria ir pra praia, eu fiquei me contorcendo de dor. E aí, nesse dia eu falei, eu vou melhorar. Eu vou ser uma pessoa saudável. E aí eu comecei a comer saudável.
só que eu não sabia como era a quantidade, como fazer as coisas. Então eu ia no mercado, eu comprava pão integral, que eu achava que era 100%, eu não sabia. Eu comia uma maçã às vezes com um biscoito que se dizia integral. E comidas que falavam que era saudável, que nem tudo que falam que é saudável é saudável. É igual Coca-Cola Diet. Ah, é zero açúcar, mas é saudável? Não, né? Então tem muita coisa que se diz saudável, se diz light, e não é. E eu fui seguindo nutricionistas, pessoas que comiam saudável, e aos poucos eu fui aprendendo a comer saudável. Então hoje eu como uma comida saudável com equilíbrio. Eu faço bolo, eu faço cookies, eu faço pão, eu faço pizza. Eu tenho esse canal que vocês estão assistindo. Tá cheio de receitas que eu faço toda semana. Eu posto receitas. Eu faço exercícios quase todos os dias do mês. Eu tenho 3 dias mais ou menos que eu não faço, que eu pego para descansar. Eu faço musculação e esteira, e eu faço em casa mesmo, tá, gente? Eu faço isso em casa porque eu não gosto de academia. Inclusive, eu tenho um vídeo falando porque eu não gosto de academia, tá aí também no meu canal para quem quiser assistir. Eu explico os meus motivos. E eu acho muito triste ver que essa ditadura da magreza dos anos 2000 tá voltando. Eu vou dar exemplo, eu vi o filme Um Mínimo para Viver, com a Lily Collins, né, que ela já declarou que ela tinha transtorno alimentar. E eu vi aquele filme, eu fiquei feliz de ver aquele filme, porque é um tema que estava sendo abordado para mais mulheres, sabe? E aí, quando eu fui ver esse ano, eu fui ver uma foto dela. E nessa foto ela estava extremamente magra, e aí os fãs falaram, gente, a anorexia voltou. Gente, é tão triste quando uma pessoa se cura de algo e essa doença volta. Eu vou deixar aí para vocês um vídeo de como meu corpo está atualmente, tá bom? Anos atrás teve épocas, até ano passado, que eu estava mais magra, mas não porque eu estava sem comer propositalmente. A minha família passou por mais necessidades e aí a comida era contada, então eu acabei emagrecendo, né? E também eu fui para uma festa, gente. Tem 2 anos já. Eu e minha família, a gente ia para uma festa. E a gente comeu as coisas da festa. Todo mundo passou mal. Todo mundo ficou com intoxicação alimentar. Só que como eu tive gastrite, eu tenho estômago sensível por causa da gastrite. Gente, eu fiquei uma semana indo no banheiro. E eu emagreci, tipo, em uma semana. E o meu normal é esse que vocês viram aí no vídeo. Meu corpo normal é esse aqui. Eu não tenho uma cintura fina, finérrima, que eu digo assim, né? Você que eu tenho cintura normal, não tenho uma barriga seca, eu tenho gordura na barriga. E pra mim tá tudo bem, gente, porque eu sou uma pessoa que como saudável, eu sou uma pessoa que faço exercício, eu sou uma pessoa que tiro o dia de refeição livre, eu não tiro tipo, só uma refeição. Por exemplo, aí na janta eu vou comer pizza, não, eu tiro o dia inteiro pra comer as coisas que eu gosto, mas com moderação. E eu faço isso alguns dias no mês, 3 dias no mês mais ou menos, pra comer as coisas que eu gosto com moderação. Mas as comidas saudáveis que eu faço também são gostosas. Então, para mim, não é difícil comer saudável, porque não é uma dieta, é um estilo de vida. Muita gente faz dieta restritiva, aí fica só na proteína e no legume, e consegue emagrecer. E depois engorda tudo de novo, que é o efeito sanfona. Por quê? Gente, sinceramente, eu falo para vocês, eu não aguento ficar só na proteína e no legume. De verdade. Para mim, isso não é uma alimentação, sabe? Eu acho que tem que ter equilíbrio, carboidrato, fibras, entende? E aprender a comer saudável não é difícil, gente. Hoje em dia tá tão mais fácil do que antes. Porque hoje em dia tem muita gente postando. Eu sou uma dessas pessoas, viu? E eu aprendi a comer saudável. Eu tô ajudando minha mãe, mas já perdeu 12 quilos. Comendo saudável sem sofrer. Olha que ela não tá fazendo exercício. Ela vai começar agora no mês que vem a fazer exercícios. E ele emagreceu saudável, né? Ela tem uma filha que tá ajudando ela a comer saudável sem sofrer. Eu lembro de eu ter ido na nutricionista e ela passou uma dieta pra mim. E aí eu falei, eu sei isso, isso, isso. Aí ela, nossa, você sabe tudo de alimentação saudável mesmo, você estudou? Eu falei, não, eu me interesso pelo assunto. E quando a gente se interessa por algo, a gente bota aquilo como o nosso estilo de vida. Eu posso dizer que hoje em dia eu sou uma pessoa feliz fisicamente, e por dentro em termos de vida saudável, sabe? De alimentação saudável. E ver toda essa onda de magreza voltar de novo com essas canetas, né? Essas canetas emagrecedoras, né? E as pessoas querem emagrecer a qualquer custo. Gente, a melhor coisa que tem, se você quer emagrecer pela tua saúde, é você emagrecer com alimentação e exercícios. Porque muita gente fica usando essas canetas.
Outra coisa que eu vou falar pra vocês também, pra vocês não caírem, é, eu quero ter o corpo da fulana de tal, da atriz tal, da cantora tal, da influencer tal. Por quê? Cada mulher tem um biotipo, certo? O meu biotipo, gente, eu não tenho a barriga sequinha e a cintura fininha. A não ser das vezes que eu estava mal, que eu passei mal, que eu fiquei doente. Teve uma época aí que eu teve obra na minha casa, eu tive uma alergia muito forte, a gente emagreci muito, eu fiquei péssima, minha respiração ficou péssima. Então, a única época que eu tava com a barriga seca, a cintura fina, é épocas que eu passei mal e que a situação financeira da minha casa ficou ruim. Fora isso, depois de curada, esse é meu corpo normal, tá? Tenho barriga, tenho culote e tá ok. Eu nunca vou ter, por exemplo, a barriga da Bruna Marquezine, a cintura dela. Gente, cada mulher tem um biotipo. Tem mulher que tem mais quadril, tem mulher que tem mais seios, tem mulher que tem o braço mais gordinho. Então, você ficar se comparando com outra mulher, gente, é uma injustiça enorme. Vocês podem fazer igual a mim. Comer saudável e fazer exercício, mas falar, eu vou ficar igual tal, fulano de tal, você não vai ficar, porque cada mulher tem um biotipo. O que fez eu me aceitar foi isso. O meu biotipo é esse aqui e eu já faço o melhor pela minha saúde. E ver essa ditadura da magreza voltando, gente, olha, me deixa muito triste. Eu acho que é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu nunca, assim, abri tanto meu coração para vocês como eu tô abrindo agora. Inclusive, eu fiz um livro que fala sobre transtorno alimentar e coisas emocionais. Eu não sou uma escritora pública, nunca quis ser. E aí eu coloquei para fora tudo que eu passei, mas de uma forma figurada, de uma forma com personagens. Eu não fiz uma biografia, sabe? E depois desse livro eu senti muito orgulho de mim. Inclusive, eu tenho tatuagem sobre esse livro, né? Porque eu também sou escritora e eu tô sempre escrevendo os meus sentimentos em forma de poesia. Nunca me expondo assim totalmente. Eu sempre coloco personagens, sempre implemento. E olha, eu espero que vocês se amem. Mas não se amar como as pessoas falam para se amar, isso vai ser feliz se você for magra, não. Eu quero que você se ame com saúde. Eu quero que você se ame estando com saúde, que você faça exercício para a sua saúde, que você coma saudável para a sua saúde, porque a alimentação e exercícios são cruciais para a nossa saúde. Uma alimentação equilibrada, saudável, vai te ajudar na sua velhice, vai evitar doenças. Eu estou com 32 anos, a partir dos 30 a gente sabe que a gente começa a perder massa muscular. O nosso metabolismo, ele desacelera e é crucial, é muito importante fazer exercícios. Então, meu conselho para vocês é: não se influencie por essas pessoas, tá bom? Que são muito, muito, muito magras. Você tem que se amar com saúde.